Bem, nós estamos aqui na primeira igreja batista em Brasilândia e gravando essa mensagem que eu queria já gravar há algum tempo atrás, mas tivemos que mudar o tema. E aí hoje estamos tendo a oportunidade de gravar essa mensagem, cujo o tema é os 10 sinais de perigo na família. Eu vou citar alguns textos durante a nossa palavra, porque à medida que eu for falando sobre os sinais, aí você pode conferir aí na sua Bíblia quais são as orientações bíblicas a respeito desses problemas que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos problemas na família. A questão, à guisa de introdução, eu quero dizer o seguinte: todos nós, como família que somos, estamos inseridos, enfrentamos dificuldades. Já temos dito que não existe família perfeita. Devemos todos trabalhar por uma família vibrante, porque família perfeita não existiu nem nunca existirá. Nem no contexto bíblico a gente vai encontrar uma família que seja perfeita. Mas vale a pena a gente trabalhar por uma família que seja vibrante. Eu tenho dito em algumas palavras, quando falo em outros aspectos a respeito da família, que família, ela pode ser funcional, disfuncional ou vibrante. E em algum tempo da nossa vida, a nossa família vai se encontrar num desses campos. Ou ela está no nível disfuncional e ela precisa ser tratada, ou ela pode estar no nível funcional e ela precisa também ser melhorada, ou ela pode estar no nível vibrante, pelo qual nós devemos estar lutando e trabalhando, mas se ela não for trabalhada também, ela perde a sua vibração. Então você aqui nessa manhã, ou você que vai ter acesso a esse DVD, não pense numa família perfeita, mas pense e trabalhe por uma família vibrante. E esse é o desejo de Deus para o nosso coração. Eu gosto sempre de começar a minha palavra falando sobre as decisões na vida que a gente toma, que começa com a letra M. Porque às vezes as pessoas não têm acesso a um ou outro material que a gente publica, mas sempre essa palavra ela é interessante para qualquer mensagem. Primeiro M, né? Primeira decisão na nossa vida com a letra M é que a gente decida quem é o nosso mestre. Decidindo quem vai ser o nosso mestre, a gente define ou está definindo a respeito da nossa salvação. E eu digo sempre e vou repetir: na nossa cultura, ou na cultura em que a família ainda preserva os valores judaico-cristão, nós temos a figura do homem, a figura masculina, como uma figura de exemplo. E se você ver ao longo da Bíblia, você vai ver que as famílias que os pais, que os homens, que os maridos tomaram as decisões de seguir a Deus, de seguir a Jesus Cristo, são famílias que as esposas e os filhos também decidiram. A decisão do homem não é uma decisão meramente emocional, é uma decisão baseada na cognição, uma decisão baseada naquilo que sabe ser certo e vai seguir o certo, vai influenciar a decisão da esposa e a decisão dos filhos. Por exemplo, lá no Velho Testamento você vai ver Josué falando: eu não quero saber se vocês vão seguir os deuses que seguiram os amorreus, os vossos pais, agora eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse eu, e depois ele disse e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo, quando estava lá em Filipos, e ele vai viver aquela situação lá de ficar aprisionado, sofrendo lá na cadeia, e depois teve aquele terremoto, o carcereiro de Filipos pergunta a ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, a tua família, serás salvo. A partir do momento que o homem toma essa decisão, eu estou dizendo isso para ressaltar ou enfatizar o fato de que a decisão masculina na nossa casa, e a sociologia, a psicologia, a teologia tem atestado um fato único: está faltando homem. Não homem no sentido macho, mas homem no sentido que assuma as responsabilidades dentro da sua casa. Quando o homem assume essa responsabilidade, faz diferença e as mudanças ocorrerão. Um homem, por exemplo, pai de família, que domingo de manhã ele diz assim: vai para a igreja com a sua mãe,
e ele fica em casa assistindo Fórmula 1, ou vendo qualquer outro programa, ou fazendo qualquer outra coisa, ele está dando um péssimo exemplo para o seu filho, para a sua filha. Porque o filho lá na frente vai pensar assim: se igreja fosse bom, o meu pai iria. Se ele não vai, porque não é tão bom assim. Então, a decisão de um pai é muito importante. Quem é o teu mestre? Se o teu mestre é Jesus Cristo, define a sua salvação. Segundo M, quem ou qual é a tua missão? O que você está fazendo aqui? Jesus, ele tinha uma missão definida. Ele sabia para que ele tinha vindo, a hora certa de agir. Ele disse para os seus discípulos, mesmo no auge do seu ministério: olha, eu vou para Jerusalém porque eu preciso morrer, e foi para isso que eu vim ao mundo. Embora o apóstolo Pedro estivesse até tentando, de alguma forma, dissuadi-lo dessa missão. Mas a tua missão define o teu serviço. Uma vez, brincando, até numa mensagem que eu gravei em outra igreja, existem muitas pessoas que estão vivendo, e cantando uma música, e eu disse assim, em tom de brincadeira, e como vou dizer agora, um hino, porque embora essa música tenha a palavra Deus, não tem nada a ver com hino, mas a música diz, a letra da música diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí tem gente que ainda levanta a mão e diz assim: sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Isso não é hino não, tá, gente? É Zeca Pagodinho que canta essa melodia aí. Mas tem gente que está vivendo a vida dessa forma. Deixa a vida levar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, e deixa as coisas acontecerem. Tem uma frase que está rolando aí na mídia, daquele dono da Apple, que morreu. Me falha o nome dele agora. Qual é? Jobs, né? Steve Jobs, esse aí. Ele disse, se foi ele que disse, eu não sei, mas está lá com a foto dele. Cada sonho que você deixa para trás, um pedaço do seu futuro, deixa de existir. Então, a gente tem que ter consciência de missão, para onde a gente está indo, e correr atrás. Às vezes, na vida tem os percalços, tem as dificuldades, e você tem que redirecionar, e você tem que redefinir, mas não perca de alvo, aonde você quer chegar, porque a tua missão define o teu serviço. E por último, o M de matrimônio. Com quem você vai se casar? Essa é uma palavra especificamente para quem é jovem e ainda não é casado, porque quem já é casado agora não tem mais jeito não. Agora é só a graça e misericórdia de Deus na nossa vida, principalmente quem decidiu errado, e aí não tem mais jeito, não vai mudar. Mas o teu matrimônio define a tua sociedade. Então para onde você está indo, o que você está fazendo e com quem você está fazendo. E tem muitas missões ou muitos serviços aí que estão sendo perdidos porque a pessoa fez uma sociedade errada. Então você que é jovem, que ainda é solteiro, escolha bem. Paulo, escrevendo sobre isso no capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, ele disse assim: aos casados estou mandando, não se separe. Mas Paulo parece contraditório quando diz aos solteiros: e aos solteiros, eu mando que não se case. Uma doideira, Mas Paulo está falando conceitos certos. Aos casados, Deus quer que você permaneça fiel com a aliança que você fez com ela ou com ele, até que a morte separe. E os solteiros? O desafio de Paulo era que as pessoas pudessem gastar a sua energia emocional, física e espiritual no reino. Mas, claro que dentro do contexto, Paulo diz assim: aqueles que querem se casar, fazem bem, desde que casem no Senhor. E também é melhor casar do que viver abrasado. Então, há uma orientação bíblica para que o casamento seja feito no Senhor e de maneira santa. Dito essas palavras para introduzir o que eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar sobre esses 10 sinais de perigo. Quero usar primeiro uma linguagem acadêmica para dizer o que é sinal e sintoma, que vão formar uma síndrome. Às vezes você ouve por aí, síndrome do pânico, síndrome de Down, e tantas síndromes que existem por aí. Uma síndrome, ela é formada por um conjunto de sinais e sintomas. E aí o que é um sinal? Um sinal é algo que você pode perceber em outro,
ou em alguma coisa, há um sinal ali, tá? E o sinal para quem está de longe, por exemplo, para saber se está fogo, se tem fogo, é se está vendo o quê? Fumaça. Tem um ditado por aí que diz que onde a fumaça,